Então, quero te contar uma coisa que aconteceu agora há pouco, que me levou a uma reflexão e que vai me ajudar a dizer algo que eu já estou querendo dizer há algum tempo. Eu vim com os meninos aqui nessa pracinha, que é uma pracinha que fica a um quarteirão de casa. Então, assim, é bem pertinho, a gente vem aqui, chega aqui em 2 minutinhos e eles brincam um pouquinho e me deu uma vontade de comer alguma coisa. Eu quis comer, sei lá, pelo menos um biscoito recheado, um biscoito doce. E aí eu olhei as ruas em volta e pensei, vou atrás de algum mercadinho aqui por perto. Então eu falei, vamos, chamei os meninos e a gente saiu. E eu andei um quarteirão, andei 2. E eu falei assim, a gente vai só até aquela outra esquina ali. Se não tiver, se eu não ver nenhum mercadinho, a gente volta. Porque realmente eu não queria andar muito. Eu tô com o Salomão aqui no Canguru, né? E os meninos iriam brincar aqui na pracinha, então eu tinha que voltar pra cá, até porque também já está anoitecendo. O sol já se foi. Então eu não podia ficar muito tempo por aqui. Só que aí, o meu mais velho, Samuel, ficou assanhado para também comer um biscoito. E ele falou, mãe, lá na rua tal ali tem o mercadinho. Ele conhece um pouco esse percurso, porque é o percurso que eles vão para a escola. Sempre eles passam de carro, ou comigo, ou com o pai. E aí eu falei, não tem. Ele falou, tem sim, ali perto daquela árvore e tal. E aí a gente continuou avançando. A gente continuou avançando, mais um quarteirão, outro quarteirão. Aí eu falei, não, vamos embora, que eu tô cansada. Aí ele falou, então me dá o Salomão. Aí eu falei, não, mas não é o problema do Salomão aqui no Canguru. O problema é os meus pés, eu não tô querendo andar mais. Eu tô cansada, eu não quero mais andar. Aí ele falou, credo, mãe, por que tu tá tão cansada? Porque assim, a caminhada até tava um pouco agradável. E aí eu entendi que, na verdade, eu não tava cansada exatamente de andar. Eu fiquei olhando o horizonte, aquela tal árvore onde ele dizia que tinha um mercadinho. E eu falei assim, na verdade, eu tô cansada porque eu não tô com esperança. Então, olha só, eu não tava muito afim de andar tanto, né? Mas o que tava me desmotivando era porque eu não tava com esperança de que ali onde ele tava falando que tinha um mercadinho, realmente iria ter. E eu iria realizar o meu objetivo de comer um biscoito doce. Então, eu falei assim... Eu falei isso, né? Que eu tava sem esperança. Que eu tava mais cansada porque eu tava sem esperança. E ele falou, poxa, então tu não confia em mim porque tu veio. Aí eu achei interessante a colocação dele e pensei, realmente, se eu não confiava nele, porque eu vim? Aí eu falei, olha, mas eu confiei, tanto que eu vim. Mas vamos voltar. Aí ele, mas é acolá e tal. E aí ele foi me explicar direito e eu vi que era muito além do que ele tinha me dito, do que eu tinha imaginado. Mas, vamos resumir a história. Eu tomei isso, no mesmo instante, eu tomei essa reflexão pro lado profissional da vida. O que acontece com a gente? Muitas vezes você tá lutando e você se cansa. E não é só pelo esforço físico ou esforço mental que você está fazendo no seu trabalho. É mais pelo fato de você não estar olhando para o seu objetivo e estar sem esperança. Às vezes você não sabe onde você vai chegar. E você não sabe se lá naquele lugar para onde você está caminhando tem aquilo que você está querendo. Às vezes você não sabe nem o que é que você está querendo. Hoje eu sabia que eu queria um biscoito recheado. Mas às vezes a gente nem sabe. E eu não sabia se para onde eu estava caminhando tinha lá o mercadinho, o biscoito recheado. Então eu já estava me cansando só de saber que talvez eu andasse à toa. Então, eu quero compartilhar com você, eu fiz umas enquetes essa semana nos grupos que eu tenho, aqui no Instagram também, sobre o quanto você desejava ganhar com a papelaria quando começou a fazer, quando começou a trabalhar em casa produzindo papelaria. Muitas pessoas falaram que queriam ganhar pelo menos R$2.000. E eu também fiz a seguinte pergunta, você já alcançou esse objetivo? E você já alcançou esse objetivo? E as pessoas diziam que não, que estavam ganhando 500, R$1.000. A maioria dizia que está ganhando uns R$1.000 na papelaria. Quase ninguém atingiu o objetivo de 2.000. E algumas diziam que sim, que já chegaram até uns 5.000 ou mais. E aí o que acontece? Quando comecei, eu queria faturar uns 2.000, porque era mais ou menos o que eu ganharia trabalhando fora. Então eu achava justo que trabalhando em casa eu conseguisse fazer mais ou menos isso. Era o que me faria sentir bem. Estaria trabalhando em casa, cuidando dos meus filhos e conseguindo faturar pelo menos o que eu estaria ganhando fora. Para
pra mim, naquele tempo, até se eu ganhasse menos, ainda assim era vantagem, porque eu estava em casa com meus filhos. Então, assim, eu consegui chegar nesse objetivo. E o que eu quero dizer pra vocês é que o nosso objetivo inicial, ele não precisa ser tão grande. Tem muita gente que às vezes começa a trabalhar com qualquer coisa em casa, seja papelaria, doce, salgado, qualquer coisa, e as pessoas têm logo em mente um valor bem grandão, 10 mil, 20 mil. Nada contra ser um pouquinho mais ambicioso, sonhar alto, enfim, nada contra. Porém, eu acho que a gente tem que começar com uma meta atingível, né? Eu não sei se é essa palavra, atingível, tangível, não sei. Algo que seja alcançável ali dentro dos próximos meses, digamos assim. E depois, conforme você vai alcançando isso, você vai aumentando, que é o que eu tenho hoje. Eu cheguei aos meus 2 mil, na verdade assim, foi tudo bem gradativo, degrauzinho por degrau. No começo eu fazia R$200 no mês, porque eu pegava um pedido de R$40, um pedido de 60, era uma caderneta, era um caderno, era um bloquinho, eu ia fazendo, tudo personalizado como a pessoa estava me pedindo. Aí eu fui aumentando o meu rendimento para R$500, R$1.000, cheguei aos meus 2 mil. E hoje eu já faturo em média 5 mil, 6 mil, tem mês que é menos, né, 4, tudo depende do meu empenho com as minhas divulgações, com os meus atendimentos, enfim. Às vezes a gente conta um pouquinho com a sorte também, né? E o que acontece? Hoje eu já tenho uma meta mais alta, eu queria faturar uns 10 mil. Porém, tem mais uma questão. Eu preciso ter os meus pés no chão e ter em mente o que eu dou conta de fazer. Eu mal dou conta de produzir os pedidos que eu tenho hoje de 5, 6, né? Esse fluxo de entrada de pedidos, para mim produzir e conseguir faturar esse valor, já me toma muito tempo. Eu tô com um bebê de 3 meses. Tô com um bebê de 3 meses, uma criança de 4 anos, uma criança de 9 anos, a minha casa para cuidar. E é muito difícil lidar com tudo isso e pensar em faturamento. Então eu não tô preocupada em faturar 10 mil agora, nesse momento. Muito menos, mais do que isso. Isso é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos dentro das nossas possibilidades. Então você aí que quer faturar 1.000, quer faturar 2 mil, olhe para esse objetivo e tenha a esperança de que você vai chegar nele. Não fica igual eu que estava desesperançosa de chegar no mercadinho e não comer o doce que eu queria, né? Você vai ficar desanimado, vai ficar cansado e isso vai te fazer descansar mais se você não olhar para onde você quer chegar. Então você tem que olhar, ter esperança, tenha isso à sua frente para você ficar mirando nessa meta. Tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Eu espero que você tenha gostado aí dessa reflexão. Lembrando que aos poucos você vai aumentando a sua meta, tá bom? Conforme as suas possibilidades. Sempre com esperança, sempre acreditando que vai chegar lá. Estudando para isso, se aperfeiçoando, oferecendo sempre o seu melhor e sendo grata por cada pouquinho que está entrando. Às vezes você está aí ganhando um pouquinho, mas esse pouquinho é o que está te dando a experiência que você precisa para mais na frente você ganhar mais. Mas saiu, aí eu fiquei aí.